E no excesso de medo, você acaba vendendo lá no prejuízo e depois que você vendeu, passa-se um tempo e aquela mesma moedinha sobe e você fala, nossa, se eu não tivesse vendido, eu não teria tomado prejuízo, ainda ia ganhar 1000%, ia ganhar 100%. Então, tudo isso faz parte da psicologia financeira. E isso que eu queria falar um pouco com vocês. Eu vou falar, investidores, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão olhando o Bitcoin? Por isso eu vou mostrar para vocês o destino do Bitcoin antes que você fique para trás e deixe de ganhar muito dinheiro com isso. É claro que aqui não é nenhuma uma indicação para ficar milionário nem nada, mas que você pode aproveitar sim as nuances e movimentos do Bitcoin, porque tem todo um contexto por trás para você saber em que pé está o Bitcoin. Será que agora ele vai cair? Será que ele vai subir? Nossa, eu compro, eu não compro? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá ok? Antes de mais nada, eu, Elvis May, estarei com vocês aqui analisando o Bitcoin da melhor forma para ajudar vocês. E aí, como que vocês estão? Bom, eu estou bem e estou tentando me posicionar, claro, da melhor forma possível. Aqui a gente estuda diariamente o Bitcoin, como as criptomoedas, e eu estou tendo vários conceitos novos para falar sobre o Bitcoin, sobre as criptomoedas. Antigamente era notório que sempre tinha o mesmo padrão. Como que era esse padrão? O Bitcoin ia lá, ganhava dominância do mercado, ou seja, o Bitcoin sempre é o dominante do mercado, mas quando dava o halving, depois de pelo menos 290 dias lá, que acaba dando mais ou menos agora em outubro, o Bitcoin perdia a dominância e o Ethereum crescia e ganhava dominância, e aí tinha aquela explosão do Ethereum, e depois, logo em seguida, após a explosão da Ethereum, tinha automaticamente a explosão das altcoins. E todo mundo esperava 10 vezes valorização, 20 vezes valorização, 100 vezes, às vezes até 1000 vezes a valorização. Era coisas absurdas. Quem não sabe, existe um beta perante o Bitcoin. O que seria beta? É a sensibilidade que uma criptomoeda tem em relação ao Bitcoin. Vamos supor, se a moeda é muito sensível, ou seja, tem um beta maior em relação ao Bitcoin, automaticamente quando o Bitcoin sobe, ela sobe muito mais que o Bitcoin. Se o Bitcoin desce, ela desce muito mais que o Bitcoin. Então, geralmente, as moedas maiores ela tem uma menor sensibilidade ao Bitcoin e cada vez que a moeda é menor, ela tem um beta maior, uma maior sensibilidade. E é por isso que tem essas explosões. Também o segundo ponto é porque o mercado de criptomoedas em relação ao mercado tradicional é muito novo. Tem apenas 10 anos, mais ou menos, por aí. Então, ele é muito novo perante o mercado tradicional. E por ele ser novo, ele ainda tem muita volatilidade. Ele é muito forte em explosões para cima ou para baixo. Então, quem não domina esse mercado acaba perdendo mais dinheiro do que ganhando. Uma, pela força de volatilidade, outra, pelo sentido de ganância das pessoas, começa a ter lucro numa criptomoeda e não executa. Esse é um dos primeiros princípios que você tem que entender. Como fala vários livros por aí, até livros como o Ciclo do Mercado, fala exatamente assim: dinheiro bom é dinheiro no bolso. Então nós precisamos sim executar, às vezes nem executar toda a nossa posição naquele ativo, mas parte dele para colocar lucro no bolso mesmo, porque muitas vezes ele devolve tudo. Então subiu lá 300%, aí você acha que ele vai subir para sempre. De repente ele desce e tira todo o seu lucro e às vezes ele deixa você até no negativo. E isso deixa todo mundo muito nervoso. E quando você fica muito nervoso, entra outra sensação que também te tira dinheiro, que é a aversão ao risco, o excesso de medo. E no excesso de medo, você acaba vendendo lá no prejuízo e depois que você vendeu, passa-se um tempo e aquela mesma moedinha sobe e você fala, nossa, se eu não tivesse vendido, eu não teria tomado prejuízo, ainda ia ganhar 1000%, ia ganhar 100%. Então, tudo isso faz parte da psicologia financeira. E isso que eu queria falar um pouco com vocês.
Eu vou mostrar para vocês a situação agora do Bitcoin, sem enrolação, para vocês verem o que está acontecendo. Vamos lá para o gráfico. Olha, vejamos aqui no gráfico, temos o Bitcoin, tá ok? Agora exatamente a 69 mil dólares. E todo mundo pensando que ele cairia agora, despencaria, que ele tinha subido muito. E olha o que ele mostrou para gente. Se a gente olhar em particularidade, o Bitcoin, nós estamos no gráfico semanal. Ele subiu, ele desceu, aí aqui a galera estava desesperada, ele começou a subir, a galera achou que ele não ia descer nunca mais, e ele, bum, desceu. E ficou aqui enrolando, até que foi ganhando força, e subiu. A galera ficou, uau! E muitas pessoas venderam aqui porque achou que tinha muito lucro. Essas pessoas que venderam falaram, nossa, que legal, agora o Bitcoin vai derreter, vai acabar o Bitcoin. E ele enganou as pessoas que vendeu, e pum, essas pessoas não conseguiram mais comprar a 40 mil dólares. Chegou, bateu o seu topo máximo e aí começou a descer em cascata e veio aqui, deu a sua mínima, né? Que foi o que aconteceu nos 49 mil ali. E aí ficou andando aqui e agora começou a fazer esse movimento. Mas todo esse movimento, olhando assim, ele parece fácil. Mas se você olhar, na realidade, ele não é fácil. Por quê? Olha só que interessante. Eu marquei esse ponto aqui, que era uma chamada parede de proteção. Quando você tem esse sentido no gráfico, ele mostra que quando o próximo candle faz um candle menor aqui, automaticamente ele faz o quê? Ele cria uma parede de proteção para subir a escala desse preço. O gráfico de Bitcoin nem sempre ele faz o quê? Nem sempre ele tem essa regra, tá? Mas como agora a Wall Street está dentro, ou seja, muitas pessoas dos Estados Unidos, grandes gestores, grandes gestoras mesmo, grandes investidores estão no mercado de criptomoedas através dos ETFs, pode ser que agora padronize o mesmo padrão que tem no SP500, na Nasdaq, então figuras de análise técnica. Então eu marquei aqui, vou até tirar agora, tá? Para a gente ter um contexto legal. E olha o que ele fez, fez uma parede de proteção, fez um movimento aqui, ó, certo? Um movimento de um candle pequenininho aqui, sem corpo. Isso aqui foi tudo compra, resposta dos compradores, e agora está se formando outro. Se ele romper essa região, vamos lá mostrar para vocês, se ele romper essa região, automaticamente ele pode explodir e vir buscar novas máximas, tá? Ou buscar os topos. Então nós precisamos ficar atentos, é justamente aqui. Se ele romper aqui, ele tem grandes possibilidades, tá? Ó, grandes possibilidades de alcançar o topo, certo? O pico máximo e até estourar esse pico máximo do mercado. Precisamos ficar muito atentos. Aí a gente fala, nossa, é fácil olhar assim? Não, não é fácil, galera, tá? Quando o gráfico está em movimento é bem difícil. O que eu tinha identificado aqui, que de repente poderia ser ou não poderia ser, era justamente isso aqui, ó. Esse movimento, ó. Um ombro, cabeça, ombro, para projetar esse preço para cima, certo? Então, automaticamente com projeção desse preço para cima, ele faria mais ou menos o mesmo tamanho daqui, ó, da região de rompimento, tá? Então, ele poderia fazer esse mesmo movimento, projetando para cá, que daria lá a região dos mais ou menos 100 mil dólares. Isso que eu projetaria ele e até, de repente, até esse ano mesmo, sem acabar esse ano, tá? Muitos estão projetando ele para 200 mil dólares, especialistas, mas eu gosto de deixar o pé no chão.
é muito difícil a gente falar, olhar no gráfico, tá fácil. Não, porque ele tem um movimento muito agudo, ou seja, um movimento muito forte. Então, quando ele começa a descer com muita força, todo mundo fica desesperado e geralmente você está olhando os preços, você não está olhando o gráfico. E quando eu olho o gráfico, também ele dá um desespero para quem não tem experiência gráfica. Tá ok? Eu mesmo já mexo com análise gráfica desde 2020, já tenho uma experiência em tempo de tela, então automaticamente a gente consegue ver as nuances e a enganação que o mercado dá. Hoje, mais ainda porque a Wall Street, ou seja, muitos grandes investidores dos Estados Unidos que mexem no mercado dos Estados Unidos, eles já estão posicionados no mercado de criptomoedas, ou seja, instituições financeiras entraram. Então entrou muito dinheiro e eles mexem mesmo no mercado, porque eles trabalham com bilhões de dólares, milhões de dólares. Então é outro nível e eles conseguem mexer o mercado. Estão fazendo, então dá para ver que está mais tranquila os movimentos, graficamente eles já estão se encaixando. A gente está analisando também uma coisa muito importante, que ele está fazendo o mesmo movimento do SP500. É bem interessante, o SP500 corrige, depois de um tempo ele vai e corrige. O SP500 sobe, depois de um tempo ele sobe. Mas geralmente ele está fazendo os mesmos padrões. Isso mostra a força da Wall Street dentro do mercado de criptomoedas agora, porque lá com os ETFs, eles vendem ETFs, compram ETFs de Bitcoin. Então o Bitcoin é o sinalizador, então eles vão movimentando o mercado. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção de vocês é em relação às altcoins. Vamos lá para o gráfico novamente, eu vou mostrar para vocês o porquê. Lembra que eu falei do beta, que é quando o Bitcoin sobe, as criptomoedas sobem muito mais? Então, agora, nesse exato momento, o Bitcoin está em alta de 1,27%, 1,30%, certo? As altcoins elas deveriam estar batendo 8% de valorização, o Ether mais ou menos uns 2, 3%. Por quê? Porque eles têm um beta sensibilidade ao Bitcoin, então eles deveriam estar acima, mas isso não está acontecendo, tá? Se a gente colocar aqui o próprio Ether, vamos dar uma olhada aqui, vamos colocar o Ether para a gente dar uma olhada. Se a gente olhar o Ether, ele está ao contrário, ele está descendo, desvalorizando 0,40%. Olha que interessante, ele está fazendo o caminho contrário. Como o Bitcoin, que é a moeda base, está subindo e o Ethereum tem um beta, né, sensível, como todas as outras moedas, mas menor, ele está descendo, ele teria que estar subindo. E se você olhar as outras criptomoedas, vou colocar qualquer uma, vamos lá, a Solana, que também é mais sólida, acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Olha lá a Solana, mesma coisa lá. Tá vendo? Como ela tem uma maior sensibilidade ao Bitcoin, olha lá, 0,96, quase 1% negativo, ao contrário do Bitcoin. Como o Bitcoin está subindo e as criptomoedas que têm uma sensibilidade, elas teriam que estar subindo porcentagem maiores que o Bitcoin agora, tipo 3%, 4% positivo, e elas estão ao contrário, e poucas estão se safando disso. Isso a gente tem que entender uma coisa que está sendo uma nova realidade. Qual é a realidade? Se a gente entrar em Ethereum, Ethereum é a criptomoeda altcoin, né? É a altcoin maior entre as altcoins. E ela é um protocolo enorme que dá função para que eles façam coisas, projetos maravilhosos que vão mudar o mundo. Ou outros de memes, ou outros de games, ou seja, DeFi, finanças descentralizadas. Muitas coisas acontecem lá dentro. Mas alguns estudos estão mostrando que a Ethereum era para estar escalando cada vez mais. Mas aconteceu uma coisa diferente. O que foi? Vários protocolos foram criados para ajudar a Ethereum. Porque a Ethereum tinha muita dificuldade de escalar
muita dificuldade em relação à velocidade de transações, ou seja, número de transações por segundo, e tinha dificuldade na taxa muito cara. Então foram criados vários protocolos para trabalhar junto para solucionar dentro da rede Ethereum esses problemas, que eram as camadas L2. Mas o que está acontecendo? Está tendo uma grande mudança. Várias dessas elas fazem staking de Ethereum, mas está começando a dividir a capitalização da Ethereum com esses novos projetos, que tem vários N projetos, tem Lido Finance, tem dentre outras. E automaticamente foi percebido que a capitalização está indo para esses outros projetos, essas outras criptomoedas. Então está diluindo, ou seja, a capitalização da Ethereum, porque agora, nesse exato momento, era para ela estar subindo muito e é por isso que ela não está tendo tração. Segundo alguns especialistas dizem que a Ethereum está desenvolvendo uma nova atualização para resolver esse problema e aí sim ela começar a escalar por ela mesma. Mas até ali a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente perceber isso. O caso da própria Solana. A Solana ela teve um grande problema e depois desse grande problema ela chegou a $20 e agora está aí nos seus 174 dólares. Ela subiu muito, mas ela tem muito mais velocidade que a Ethereum. Ela está atraindo muitos desenvolvedores para o seu ecossistema. Tem muita coisa acontecendo. As meme coins são moedas pequenas, os shitcoins estão, cada moeda que ela lança está estourando, ou seja, ela está capitalizando muito dinheiro está entrando no ecossistema da Solana e é por isso que ela está se valorizando muito, certo? Então nós temos que tomar cuidado em relação a criptomoedas altcoins, porque como eu estava falando, provavelmente esse ciclo vai ser um pouco diferente. Como os especialistas estão dizendo, a grande massa do mundo está comprando Bitcoin. Quem são eles? São pessoas com muito poder de dinheiro, como no caso do próprio Elon Musk, empresas grandes como Google, Microsoft, Tesla e outras estão comprando criptomoedas, Bitcoin. Agora, os fundos soberanos dos países estão comprando Bitcoin para deixar como reserva de segurança nacional. Gestoras grandes como BlackRock, Pantera Capital, MicroStrategy e entre outras estão comprando muito Bitcoins. Eles até falam que daqui a um tempo não terá Bitcoin. Por estar entrando muita compra de Bitcoin, o que vai acontecer? O novo normal vai ser que o Bitcoin descole das altcoins, como não era antes. Após halving, acontecia isso, né? O Bitcoin crescia, depois parava e elas passavam o Bitcoin em capitalização, em dominância do mercado. Mas isso pode não ocorrer da mesma forma, porque o Bitcoin agora ele está sendo olhado como uma reserva que nem o ouro. As grandes empresas, os governos estão fazendo o quê? Reservando, comprando ouro, os bancos centrais estão comprando ouro e Bitcoin. Eles estão comprando os dois como reserva de proteção. O que nós precisamos entender? Tomar cuidado com a exposição em outras criptomoedas, com grande exposição. Então, acho muito interessante se concentrar mais no Bitcoin e, claro, entrar em protocolos, projetos de altcoins que não sejam o Bitcoin, mas que vão ser usadas no mundo. Caso de DePINs, né? O setor de DePINs, RWA, até o próprio games, que em algum momento vai, mas todos têm o seu momento e o seu hype. Então, toma cuidado, muito cuidado com essas logísticas. É o gráfico do M2. No M2 é o que? É o dinheiro do mundo entrando nas economias. O gráfico do M2 já está mostrando um aumento de entrada de capital, ou seja, as economias estão começando, os governos estão começando a injetar dinheiro nos seus países. Eles estão fazendo o quê? Imprimindo dinheiro, colocando dinheiro para circular. Para quê? Para aquecer a economia e afastar de vez as possíveis recessões.
Então, muitos países já estão nesse movimento, como a União Europeia, o próprio Estados Unidos. Então, eles estão começando a injetar dinheiro e reduzir a taxa de juros. Isso faz com que traga uma atração de dinheiro para o mercado e uma diminuição do medo das pessoas de investir. Automaticamente, elas saem da renda fixa e começam a colocar o seu dinheiro em renda variativa. E qual é o mercado que está mais em evidência hoje? É o mercado de criptomoedas. Então, provavelmente, uma grande parte do dinheiro vai começar a se deslocar para o mercado de criptomoedas. Mas, em especial, como as pessoas não conhecem esse mercado, pode ser que elas procurem mais o Bitcoin, pois está mais em evidência e é mais seguro, conforme toda a narrativa, todos os comerciais. Então, nós temos que se posicionar conforme a narrativa. Nós temos que tomar cuidado para não ficar para trás. Quando a gente vê uma situação dessa, nós precisamos entender que a gente não pode só estar empolgado. Nós precisamos entender que a gente tem que estar do lado certo do investimento, da onde realmente vai se valorizar as coisas, tá? Então, se a gente olhar no Bitcoin, a gente vai conseguir ter uma grande noção de como ele está posicionado para romper esse topo máximo agora. Se posicionar em Bitcoin é interessante para não perder essas valorizações, porque às vezes você fica comprando um monte de outras moedas, acreditando que essa vai dar certo, essa não vai, e aí o Bitcoin vai crescendo, crescendo, chega a 300 mil, 400 mil e você está lá esperando as criptomoedas. Se você está no seu portfólio com uma criptomoeda que não foi para frente, perdeu seus fundamentos, não faz sentido, no caso, até nós estamos reformulando, temos criptomoedas lá de 2020 que elas não foram para frente, elas perderam seus fundamentos. E aqui que a gente faz? Simplesmente a gente vende elas mesmo, se for o caso, no prejuízo, mas nós realocamos ela nos principais protocolos que estão na narrativa agora. Então, tenta fazer esse movimento de portfólio, não se você já está numa criptomoeda agora, que tem várias criptomoedas que elas tendem a performar bem, que elas vão ser usadas em finanças descentralizadas, elas vão ser usadas em renda fixa tokenizada. Toma cuidado, que não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que às vezes você comprou uma criptomoeda lá atrás que não faz sentido nenhum, ela não sai do lugar, ela realmente perdeu seus fundamentos, ela morreu. Não insiste nisso sempre com a esperança. Agora é diferente, moedas que foram lançadas no mercado de baixa, e é por isso que às vezes elas são atreladas ao Ethereum e elas precisam que o Ethereum fortaleça para que faça sentido, que o capital volte para que elas sejam ativadas, que é o caso de Pendle, é o caso de Ethena, é o caso de Renzo, é o caso de Lido Finance. Todas essas são moedas de staking e algumas de restaking também. Então essas criptomoedas elas precisam de tração. O mercado de varejo ainda não voltou. Provavelmente ele vai voltar quando tiver o Bitcoin estourando topos máximos. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Principalmente nós temos que tomar cuidado com isso que eu vou mostrar para vocês. Exatamente, nós temos que tomar cuidado com o índice. Olha aqui, ó. Estamos na ambição, tá? Na ambição já são pessoas que são aquelas pessoas empolgadas, tá? Então aqui é um alerta, sinal amarelo de alerta. Quando entrar realmente na ganância e chegar na ganância extrema, mais ou menos por aqui, é um sinal de muito alerta para continuar totalmente posicionado em altcoins, tá? É a hora que a gente tem que analisar todo o quadro e procurar se reposicionar. Quando chegar na extrema ganância, não quer dizer que o mercado vai cair, mas que o mercado está ganancioso, então o varejo vai entrar com tudo. Então o mundo começa a entrar novamente nas criptomoedas. Já tem estudos que mostram que o varejo não voltou ainda. Esses movimentos que a gente está tendo é ainda de institucionais e governamentais que estão entrando no mercado de criptomoedas através dos ETFs. Então nós precisamos muito o quê? Muito ficar
antenados, porque na hora que tiver o pico máximo, o varejo entrando, é a hora que nós precisamos reavaliar nossa carteira, realizar lucros, às vezes total, às vezes 50%, dependendo do projeto. Provavelmente, o que eu vou fazer? Eu vou dolarizar eles, vou deixar dolarizado, deixar lá como uma reserva de oportunidade, porque aí depois a gente tem de 1 ano a 1 ano e meio de recesso, até 2 anos de recesso, de queda do mercado. Claro que nesses a gente pode aproveitar alguma oportunidade, mas não para ficar totalmente alocado. Então, isso aí a gente começa a entender sobre o movimento, né, de ciclo do mercado de criptomoedas e do Bitcoin. Eu espero ter ajudado vocês. Quem curtiu aí, já dá o seu like, dá a sua curtida e diz aí se vocês estão muito alocados em criptomoedas ou se vocês estão arrastando alguma criptomoeda por anos que ela não sai do lugar e vocês ainda têm esperança. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para que chegue para mais pessoas e que você também seja avisado para mais vídeos relevantes. Se liga, galera, e bons investimentos.